Aqui eu tenho um número escrito, que é o 2, o 3 e o 5. Nós já tivemos aí alguma experiência com números assim e podemos nos perguntar o que eles representam. Cada númerozinho desse aqui, cada algarismo que compõe esse número, representa o quê? Por exemplo, esse 5 aqui, ó, ele está exatamente na casa das unidades. Então vou colocar aqui, ó, 5 está na casa dos uns, das unidades, beleza? Então ele representa 5 unidades ou então o próprio número 5. É ou não é? Agora ali aquele 3, ó, aquele 3 ele está na casa do quê? Das dezenas. Então vou colocar aqui, ó, está na casa dos 10. Logo esse 3 aqui ele não representa 3, concorda comigo? Ele representa o quê? 30. 3 10. 3 vezes 10 aqui que dá 30. Tranquilo? E para finalizar, esse 2 aqui, ó, ele está na casa das centenas. Ou seja, eu tenho duas vezes o número 100. E duas vezes o número 100 dá quanto? 200. Olha aí. Então esse número aqui, 235, na realidade, ele representa 235 ou 200 mais 30 mais 5. E o que eu quero fazer agora nesse vídeo aqui é a gente pensar no que vem depois desse 5 aqui, ó, à direita do 5, ou seja, nas casas decimais aqui após essa vírgula, beleza? Você vai falar assim, mas não tem mais nada depois das unidades. As unidades ali são as menores ordens nesse número, certo? Só que não. Né? Até agora, o que você estudou, sim, as unidades eram as menores ordens, porém, eu posso continuar aqui ó, usando as casas decimais. Então aqui ó, eu coloquei a vírgula, certo? E depois dessa vírgula vão entrar números que são menores, eu posso dizer assim, né? Menores do que 1. Estão entre 0 e 1. Repara aqui, ó, se você seguir para a esquerda, ou seja, aqui eu tenho as unidades, dezenas, centenas, e eu poderia continuar assim, ó. Aqui eu chegaria nas unidades de milhar, nas dezenas de milhar e assim por diante. Agora, se eu vier à direita, eu tenho aqui números que são menores do que 1, então estão nas casas decimais. Perceba que ao andar para a esquerda aqui, nós multiplicamos por 10. Ó. Aqui está na casa das unidades, depois multiplico por 10. Está nas dezenas, multiplico por 10. Centenas e assim por diante. Agora, se eu vier para a direita, eu divido por 10. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Aqui, por exemplo, eu tenho os décimos. Então, eu posso escrever assim, ó. 1 sobre 10. Estou dividindo. Então, o número que entrar aqui vai me dizer quantos décimos eu tenho. Então, por exemplo, se eu colocar o número 4 aqui, ó, eu vou ter que número no final das contas? Eu vou ter 200 mais 30 mais 5 mais 4 décimos. Ou seja, 4 vezes 1 sobre 10 aqui. Ou eu posso até escrever esse 1 décimo aqui, né? Como sendo o quê? No caso desse 4 aqui, 4 décimos. Eu vou colocar aqui 4 décimos, né? Bom, pessoal, aqui nós temos a unidade, seria o número 1. A gente está representando aqui por essa taubinha, né? Acredito que todo mundo conhece a unidade. E depois da unidade, pessoal, nós temos essa vírgula aqui, que separa a unidade, né, do décimo, do centésimo e do milésimo. Então, pessoal, essa vírgula aí é o divisor de águas. Toda vez que você querer, né, vir aqui para o décimo, para o centésimo, para o milésimo, você tem que colocar essa vírgula, tá? Não pode esquecer dela, jamais. Então, pessoal, quem que é esse tal de décimo, centésimo e milésimo? O décimo, pessoal, nada mais é do que essa unidade aqui, ó, essa tábua aqui, dividida em 10 partes iguais. Se você pegar essa unidade e dividir em 10 partes, você vai conseguir 10 carinhas assim, ó, desse tamanho aqui, ó. Quem é esse cara? Esse aqui é o décimo. Esse pedaço aqui, ó, tá? Representa uma parte dessas 10 unidades aqui, dessa unidade aqui que você dividiu em 10 partes, tá? Então esse cara se chama décimo. Como que eu represento esse décimo, pessoal? Eu posso representar ele em forma de fração, que seria uma unidade, né, dividido por 10, foi o que eu acabei de fazer, ou em forma decimal. Se eu pegar aqui o 1 e dividir por 10, eu vou ter o 0,1. Então isso aqui é a forma de fração, e isso aqui é na forma decimal. Depois do décimo, eu tenho o meu amigo centésimo, que fica do lado do décimo. O que é o centésimo? É a mesma unidade dividida agora em quantas partes? Em 100 partes. Você vai ter um pedacinho desse aqui, ó. Quando você dividir em 100 partes, ó, você vai ter 100 pedacinhos, né? Desse tamanho aqui, ó. Cada pedacinho desse aqui, pessoal, é o quê? É 1 centésimo. Que eu represento ou em forma de fração, que é 1 sobre 100, ou em forma decimal, que é 0,01. E por último, na verdade não é o último, depois do milésimo, nós temos o décimo de milésimo, e vai embora, vai para o infinito, tá, pessoal? Temos aqui o milésimo. Quem é o milésimo? Essa mesma unidade, só que agora dividida em quem? Em 1000 partes, pessoal. Cada pedacinho, você vai conseguir 1000 pedacinhos. É esse carinha aqui, ó. Cada pedacinho desse aqui é 1 milésimo.
Como que eu represento esse 1 milésimo? Em forma de fração seria 1 sobre 1000, né? Se eu tentar dividir isso aqui, eu vou ter a forma decimal, que seria 0,001. Pessoal, lembrando que não acaba no milésimo. Depois você tem o décimo de milésimo e vai para o infinito. Eu só coloquei esses daqui porque é os únicos que eu consigo representar aqui através dessa taubinha aqui. Outra coisa interessante, pessoal. Se você conseguir ajuntar 10 milésimo, você tem o quê? 1 centésimo. Por que, professor, que isso é interessante? Olha aqui, pessoal. Se eu juntar 10 carinha desse, eu fico com 0,010. Ou seja, pessoal, 10 carinha desse aqui, ó, que eu estou representando por esse número aqui em forma decimal, ó, é a mesma coisa que 1 centésimo. A hora que eu consigo 10 carinha desse, se eu juntar 10, eu vou ter o quê? 1 centésimo, que é isso aqui. E daí, pessoal, vocês já devem ter ouvido eu falando, né? Não só eu, como outros professores também, dizendo que esse zero aqui não vale nada, tá? O zero depois da vírgula não vale nada. E eu mesmo já falei isso várias e várias vezes. Só que não é verdade, pessoal. Assim, é a mesma coisa, não muda nada, né? Mas o que você fez realmente foi uma transformação. Você pegou o 0,010, né, o 10 milésimo, e transformou em quê? Em 1 centésimo. A mesma coisa com o centésimo, pessoal. Se você juntar 10 carinha desse, ó, 10 centésimo, você vai ter o quê? 1 décimo. Ó. Se eu pegar aqui, ó, 10, né? 0,10, ó, 10 pedacinhos desse, tá? E a juntar, eu vou ter o quê? 1 décimo. Tá? Então 0,10 é a mesma coisa que 0,1. O que você fez? Você transformou 10 centésimo em 1 milésimo. E aí o professor vem e fala, ó, esse zero depois da vírgula não vale nada. Porque muitas vezes a gente não tem o material, né, para demonstrar isso aqui, ou até mesmo para ficar mais rápido, né? Aí o professor vem e fala, ó, esse zero depois da vírgula aqui não está valendo nada. Só que na verdade você fez o quê? Uma transformação. Você pegou 10 centésimo e transformou em 1 décimo, tá bom? Bom, pessoal, o último, né, é esse cara aqui. Se você pegar 10 carinha desse aqui, tá? Cada um vale 0,1. Você vai ter quanto? Você vai ter 1,0. Né? 10 carinha desse equivale a 1,0. Né? Ou seja, uma o quê? Uma unidade. Tá? Então você vai transformar 1,0 em uma unidade. Ou, como os professores sempre falam, o zero depois da vírgula não vale nada. Beleza?